Olá, meu caro e minha cara, estamos no nosso 13º encontro para estudar o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 6, em que o Cordeiro vai lá e vai abrir 6 dos 7 selos do livro que foi dado a ele. E aí, você está curioso do que será revelado? O que vai ser revelado? Mas também, olha, pensa aí numa pessoa que talvez possa ter curiosidade também para poder saber o que vai ser revelado a cada quebra desses selos. E chama ela, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam juntar a nós nessa caminhada. E aí, vamos lá? Bom, nós chegamos aqui hoje no capítulo 6 do livro de Apocalipse, e a partir desse capítulo nós vamos nos deparar com 3 conjuntos, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. São conjuntos que vão se comunicar entre si. Há quem defenda e construa até, na verdade tente construir uma cronologia, pensando fatos históricos e tentando encaixar esses fatos históricos nas descrições daquilo que nós vamos ver no capítulo 6, meio que tentando criar já e apontar para possíveis realizações e tal. Só que essas construções, que embora eu as respeite, elas são construções que se mostram muito frágeis e muitas vezes forçosas demais. De maneira que a gente poderia, assim, não deu muito certo, né? Não dá muito certo. É mais provável que esses 3 conjuntos que nós vamos lidar agora, eles se relacionem entre si como apontando para a condição cíclica desse mundo, da história que se repete. Só que assim, é porque você vai perceber que cada conjunto vai se comunicar com o conjunto anterior. Só que o segundo conjunto, ele vai apresentar uma intensidade maior do que o primeiro, assim como o terceiro vai ser maior do que o segundo, acrescentando novos detalhes. E o término de tudo isso vai se dar na segunda vinda de Jesus. E é muito temerário querer construir alguma cronologia agora, porque como nós já sabemos, nós já falamos sobre isso, nós estamos agora na segunda sessão do Apocalipse, que é a sessão do culto no céu. A terceira sessão, que é da guerra escatológica, a gente até tem uma lógica cronológica a se pensar. Mas nessa segunda sessão do Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, é um tanto quanto temerário, quase precipitado. Porque o importante dessa parte do livro do Apocalipse, dessa segunda sessão, é a gente perceber o culto, é a gente perceber os elementos que vamos ver deste culto. Vamos lembrar que a gente está numa sequência. A gente começou com o capítulo 4, em que nós vimos a adoração àquele que estava sentado no trono. No capítulo 5, nós somos apresentados ao Cordeiro, que recebe a mesma adoração que foi dada àquele que estava sentado no trono. De certa forma, no capítulo 6, nós temos uma chamada para poder, não para a gente realizar e pensar numa cronologia, mas sim focar em descobrir o motivo pelo qual aquele que está sentado no trono e o Cordeiro são dignos de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então, nesse momento, e não só, mas até o final dessa sessão, da segunda parte do livro do Apocalipse, eu convido você, repito, vamos participar do culto. Vamos então ouvir o que está sendo dito no culto. Vamos observar a adoração que foi dada àquele que está sentado no trono. Vamos observar a adoração
que foi dada ao Cordeiro. Vamos observar agora e ter um vislumbre, digamos assim, geral daquilo que será revelado quando os 7 selos forem abertos pelo Cordeiro. Então nós temos ali, digamos assim, uma revelação do que vai acontecer com a humanidade, mas não vamos pensar em cronologia. Vamos pensar tão somente nos motivos pelo qual Deus, aquele que está sentado no trono, e o Filho, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, devem ser louvados e adorados. Então, vamos lá para o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Bom, nós estamos com um texto aí exposto e nós vamos então fazer a exposição nesse momento do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Mas de uma maneira um pouco diferente de como nós realizamos nas últimas vezes, em que nós estávamos lendo todo o capítulo e depois retornando versículo a versículo. Na verdade, nós vamos fazer pequenas leituras de alguns versículos, vamos pausar, dar a interpretação e depois a aplicação, porque dessa forma vai ficar um tanto quanto mais rápida a exposição e a explicação do texto e também logo de uma maneira um pouco mais proveitosa também. Então eu quero convidar você a ler comigo os 8 primeiros versos do capítulo 6 do livro de Apocalipse, em que nós vamos ver a abertura dos 4 primeiros selos daquele livro que fora lacrado por 7 selos. E a cada selo rompido irá se revelar um personagem, que são os personagens que nós vamos ver agora. Vamos ler. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, o segundo ser vivente disse: venha! Então saiu outro cavalo. Esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então nós temos aí esses 4 primeiros selos que vão revelar esses 4 primeiros personagens, e são coisas assim, imagens bastante sombrias. Mas essas imagens sombrias que vão aparecer aqui, eles vão justamente representar as estruturas desse mundo. Se você for observar, e aí antes de qualquer coisa eu preciso abrir um parênteses, tá? Esse cavalo branco que aparece aqui e o seu cavaleiro não é Jesus. Por que eu estou falando assim? Porque no capítulo 19 aparece um cavaleiro branco, e aí por tudo aquilo que a gente vai ouvir desse cavaleiro branco lá no capítulo 19, nós vamos identificá-lo como Jesus. Mas o branco, ele não tem um significado só ligado à questão da pureza. Lembra quando a gente estudou a carta de Jesus à igreja de Sardes? Ao vencedor foi prometido que ele receberia vestes brancas. Ora, isso é um apontamento da pureza daqueles que se mantiveram então puros da heresia que estava acontecendo ali em Sardes. Mas também isso
é um apontamento de que aqueles eram pessoas que os fiéis a Cristo Jesus e ao seu testemunho, eles eram vencedores. Tanto que é uma peça de roupa, né, uma veste branca é prometida àquele que é o vencedor, aquele que é classificado como vencedor. Era um símbolo de vitória, era um símbolo de conquista. Um general romano, quando ele retornava das suas batalhas, e aí ele então chegava na capital do império, né, em Roma, ele fazia aquele cortejo da vitória. Todos os do cortejo da vitória se vestiam de brancos, todos os soldados eles se vestiam de branco para simbolizar que eles haviam conquistado, que eles haviam obtido vitória naquela batalha. Bom, e aí você observa que nesse cavalo branco ele cavalga como um vencedor determinado a vencer. É assim que a NVI traduz o que está no original em grego, que chega até a ser engraçado. Quando a gente vai ler e vai pegar então uma tradução bem literal do que está ali no original grego, ele vai dizer o seguinte: ele saiu conquistando para que conquistasse. Isso é um jogo de palavras justamente para poder apontar essa sede de conquista, essa sede de vitória, essa sede de dominar uns aos outros que vemos no mundo. Nação querendo dominar uma outra nação. E isso através de quê? Como se dá essa conquista, essa vitória, essa dominação? Bom, já temos uma dica com aquilo que está na mão desse cavaleiro que está no cavalo branco. Ele está com o arco que é um símbolo de guerra. Mais ainda, isso vai ficar demonstrado quando o segundo selo é rompido e é revelado então o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, se você observar aqui então no versículo 4, ele vai apontar para a guerra. A conquista, ela é realizada através da guerra. Olha, observa o versículo 4. É para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Nós vemos aqui a sede de sangue desse mundo. O foco na guerra, nessa sede de conquista, nessa sede de guerra, nessa sede de sangue, demonstra a perversão humana, como a humanidade está deteriorada na sua condição natural, como a sua natureza foi deteriorada. E aí, bom, tem essa sede de conquista, de dominação, de vitória. Isso se dá através da guerra. Essa guerra vai gerar o quê? Crise, desequilíbrio social e econômico. Isso é indicado por este cavalo preto. Você percebe que ele está segurando uma balança. A balança, para nós hoje, talvez esteja mais simbolizada a questão da justiça, né? Porque até o próprio símbolo da justiça é aquela balança de dois pratos. Mas a balança de dois pratos, ela é um instrumento do comércio. O comércio da antiguidade se utilizava aquela balança de pratos para poder fazer as trocas cambiais, para poder realizar os pesos e medidas na hora de realizar uma negociação. Então, você percebe aqui, e talvez isso não fique tão claro para a gente, que tem uma voz dizendo entre os quatro seres viventes, num apontamento para esse cavaleiro, daquilo que estava acontecendo a partir da revelação desse terceiro cavaleiro, que é esse cavaleiro preto: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique, outras traduções vão dizer, não desperdice o azeite e o vinho. Gente, o trigo e a cevada, assim como o azeite e o vinho,
era a base alimentar das pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, mais pobres. A base alimentar delas era essa: o trigo, a cevada, o azeite e o vinho. E você percebe aqui que esses elementos eles estão absurdamente caros, porque um denário era o valor que se recebia por um dia inteiro de trabalho. Então, se você observar aqui, 1 quilo de trigo já levaria o custo de um dia inteiro de trabalho. Então, a pessoa não teria dinheiro para poder comprar os outros itens necessários para a sua subsistência. Então, esse cavalo preto ele vai apontar para esse desequilíbrio social e econômico que advém dessa sede de conquista, que é feita pela guerra e vai gerar fome. Fome por esse desequilíbrio social e econômico. Vamos lembrar? Segunda Grande Guerra, racionamento de alimentos, né? Aqui no Brasil, até em algumas áreas, se você perguntar aí, de repente, para o seu vovô, para a sua vovó, eles podem ter experimentado algum tipo de racionamento, mas aqui foi mais raro. Mas na Europa, durante tanto a Primeira como na Segunda Guerra, houve crises de abastecimento. E muitas vezes essa crise de abastecimento é pela falta do alimento, mas também pela falta de dinheiro para poder comprar o alimento, gerando fome, justamente por conta dessa sede de conquista, de vitória, de dominação, que se instrumentaliza da guerra e que gera fome. E essa fome vai gerar o quê? O cavalo amarelo. Que o cavalo amarelo, quem é? Morte. Ele é o que está mais claro aqui, né? Porque se diz que o cavaleiro que está sobre esse cavalo se chama Morte, e o Hades, o inferno, o acompanha. Porque as pessoas morrem diante desse cenário. Nós temos aqui, então, essas estruturas de poder no mundo. O mundo, isso aqui, nesses cavalos aqui, tanto no cavalo o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, eles são uma denúncia, uma crítica aos símbolos da conquista romana, porque Roma crescia e se desenvolvia sustentada por isso, ela tinha essa sede de conquistar outros povos, e nisso ela promovia guerras e mais guerras. Com isso ela promovia desequilíbrio social e econômico nos povos que ela guerreava. Com isso ela gerava então a fome gerava a morte, né? Então, você percebe que essa lógica, que não é uma lógica apenas romana, mas é uma lógica do mundo de uma maneira geral, ela é incapaz de promover paz, ela é incapaz de promover esperança para a humanidade. E todas, e aí eu até já dei uma adiantada nisso, né? Porque isso não é um privilégio, muito entre aspas, né, do Império Romano. Isso é o que permeia a lógica do mundo e aparece de uma maneira cíclica e constante e cada vez com intensidade maior e em menor distanciamento de intervalo de tempo entre um episódio ou outro. Vamos lembrar da ideia das dores de parto, né? E acontece na história da humanidade desde sempre. Esses episódios são episódios que acontecem na história da humanidade desde sempre. E cada vez aparecem de uma maneira mais intensa e com um intervalo de tempo menor entre um evento e outro. E, bom, o texto ele não está descrevendo aqui simplesmente a história, mas ele interpreta essa história, ele interpreta a história da humanidade que vem repetindo esse ciclo, não virtuoso, mas esse ciclo vicioso de desejo de conquista, de guerra, de fome e de morte. Ela
não está só meramente descrevendo a história, mas o texto está interpretando essa história profeticamente. Como assim profeticamente? Vamos lembrar que profecia é denúncia. Então o texto está denunciando algo que tem acontecido sempre na história da humanidade, que é pela sede de conquista, pela sede de querer obter vitória, pela sede de querer dominar, o homem tem se utilizado de guerras sangrentas que geram, então, desequilíbrio econômico, desequilíbrio social e inflação. Então, isso vai gerando fome e a fome gera a morte. É isso que significa esses 4 cavalos do Apocalipse, né? Cavalos e os seus cavaleiros, né? Mas são os cavalos que são, digamos assim, coloridos, né? Bom, vamos seguir aqui então o texto. Nós vamos ler aqui agora do versículo 9 até o versículo 11, que diz o seguinte: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Bom, meus caros, todos aqueles que se opõem a essa estrutura mundana, que se opõem a esse sistema mundano que gera, pela sede de conquista, guerra, fome e morte, eles são tratados de maneira truculenta, violenta pelo mundo. Por isso, muitas vezes muitas vezes eles são martirizados, eles são mortos justamente porque se opõem a essa lógica mundana. Porque o reino de Deus, vamos lembrar, não é por força e nem por violência. Então, quando nós apresentamos o reino de Deus, nós antagonizamos, nós nos opomos a essa lógica maluca e perversa e pervertida do mundo. Só que o mundo não é bonzinho e nem aberto ao diálogo, mas quem se opõe a ele, ele trata com violência e não, raramente, infelizmente, mata aqueles que se opõem a essa lógica. Então, aquele sistema é um sistema que gera mártires. Os mártires são aqueles que se mantiveram fiéis a Jesus e ao seu testemunho, como nós vimos nas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Só que, ao invés de buscar os caminhos destrutivos do mundo, os mártires eles dão a vida. E aí, como diz no versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles dão a vida, eles não buscam a violência, eles buscam apresentar a proposta de Deus para a humanidade, que é o reino de Deus, através da fraternidade. Porque em Cristo, Deus foi nos apresentado como um Pai e somos, então, irmãos. Então, quando a gente está falando aqui, por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, estamos falando do testemunho do reino de Deus. O reino de Deus que se antagoniza, que se opõe total e completamente às estruturas, à lógica desse mundo. O mundo é truculento com aqueles que fazem oposição. E por isso eles são mártires, né? Porque não raro aqueles que são fiéis ao testemunho de Jesus
eles o são ao custo de suas próprias vidas. E aí você percebe aqui que esses que se mantiveram fiéis, eles então vão eles recebem uma veste branca, que sim, aqui simboliza a pureza, mas simboliza também que eles foram vitoriosos. Porque quem se mantém fiel morre não porque ele foi vencido, ele morre porque ele é vencedor, porque ele morreu, porque se manteve fiel a Jesus e ao testemunho do reino de Deus. E aí quando eles falam aqui, no versículo 10, né? Eles perguntam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Essa palavra vingar aqui, quando a gente observa essa expressão, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor, nós podemos tranquilamente substituir pelo dia da justiça do Senhor. Ou seja, quando é que Deus, eles perguntam a Deus, né? Até quando a gente vai esperar que o Senhor faça justiça pelo sangue nosso que foi derramado? E aqui eles recebem essa resposta. Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Ou seja, aquele grupo que está debaixo do altar, porque foram mortos pelo testemunho de Jesus, testemunho da palavra e de Jesus, eles ainda receberiam acréscimos, porque ao longo da história, até hoje, morrem-se pessoas por conta do testemunho de Cristo, né? Olha, independente da sua posição a respeito do nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, mas o fato concreto é que numa última reunião da ONU, ele falou sobre a tal cristofobia. Eu quero me ater a essa denúncia que ele fez e não ao que ele faz no governo, se você concorda com isso ou não. E é interessante que ele foi ridicularizado por conta dessa colocação dele numa reunião da ONU, dizendo que era exagero, dizendo que não tinha menor sentido. E aí, bom, logo depois você tem ataque às igrejas no Chile. Depois você tem na França cristãos sendo degolados por islâmicos, né? E fora as outras situações que a gente sabe também que acontecem em países como a China e outros tantos países que têm uma certa aversão aos cristãos e que matam os cristãos, ou seja, eles fazem verdade essa palavra aqui contida no versículo 11, em que quando ele fala, né, que até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles, Jesus, essa palavra aqui está dizendo aqueles que estavam recebendo a palavra nesse livro, né, ali as 7 igrejas, mas também a nós, que muitas pessoas ainda hão de morrer por causa do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não usa de força, nem de violência. O Evangelho de Jesus é aquele que Jesus ensina a entregar a outra face, com uma lógica completamente diferente da lógica destrutiva do mundo. Vamos seguir então para a nossa, daqui do versículo 12 até o versículo 14. Seria o 6º selo. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem sobre a figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus
lugares. Aqui a gente tem um vislumbre sobre o fim dessa ordem criada, sobre o fim do mundo. Perceba bem, nesse tempo que nós estamos estudando agora, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, nós estamos falando da sessão do culto no céu. Então não é, nesse primeiro momento, o momento da gente querer desenhar, ou tentar desenhar algum tipo de linha cronológica. Não, porque o foco aqui é o culto. Então, meio que às vezes você vai perceber, como agora aqui, que conta-se a história toda. Mas você imagina que estamos num culto, então está sendo contada a história toda, para então saber qual é o motivo do Cordeiro e daquele que está assentado no trono receber toda a adoração. Estamos ainda no mesmo contexto. Então aqui está sendo revelada toda a história que dá essa dignidade de adoração ao Cordeiro e àquele que está assentado no trono. Então, nós vamos observar aqui que nessa quebra do sexto selo, que o juízo de Deus está se aproximando. E ele se aproxima com desastres escatológicos, com desastres, digamos assim, de fim do mundo. Mas vamos lembrar aqui que nós estamos lidando com linguagem figurada, com linguagem simbólica, né? Da mesma forma que o cavalo não deve ser entendido literalmente, assim, tipo, não vai aparecer um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, depois um cavalo amarelo. A gente está falando daquilo que é a sequência de uma lógica mundana, uma crítica dessa lógica, uma crítica dessa estrutura mundana. Da mesma forma, quando a gente tem esses movimentos aqui, né, de terremoto, o sol ficou escuro, a lua ficou vermelha, as estrelas do céu caíram, não é para a gente tomar isso de maneira literal. Não vai cair o sol sobre a terra, nem a lua sobre a terra, até porque o sol é muito maior do que a terra, não queimaria toda a terra. Não podemos tomar isso de maneira literal. Mas isso vai apontar de que a realidade conhecida até então vai mudar. Tudo será sacudido, porque Deus há de intervir, e essa realidade demonstrada do primeiro ao quarto selo e que gera o quinto selo, que são os mártires, são aqueles que pagam o preço pelo testemunho de Jesus, essa realidade vai mudar. Deus vai intervir. E o juízo de Deus, ele vai especialmente em cima daqueles que governam o mundo e que mantêm o mundo dentro daquele status quo, dentro daquela estrutura, dentro daquela lógica apresentada dos quatro selos. Então, por isso que a gente observa no versículo 15, que são logo os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos. Eles são os primeiros. Depois, todos os homens, quer escravos, quer livres, que se escondem nas cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Você perceba aqui que são justamente aqueles que apoiam e que sustentam a lógica que nós vimos nos quatro selos, que nós vimos reveladas nos quatro primeiros selos, são quem sustenta isso. São aqueles que têm poder, são aqueles que governam, são aqueles que guerreiam, são aqueles que são ricos, que são poderosos. E, por consequência, todos aqueles que, de alguma forma, sustentam essa lógica, eles serão alvos do juízo de Deus. E, por isso, temos aqui a descrição deles se esconderem desse juízo. E a grande mensagem, então, desse capítulo 6 é que Deus ele está muito consciente das mazelas que ocorrem nesse mundo. Deus ele não está de uma maneira
não está com uma postura indiferente a esse mundo, mas pelo contrário, Deus ele trabalha por meio de nós para poder anunciar o reino de Deus. E assim, aos seus discípulos, Jesus disse: toma cada um a sua cruz e siga-me. Quando ele fala toma cada um a sua cruz e siga-me, isso também vai apontar para a realidade de que os seguidores de Jesus, eles podem ser cobrados também a preço de vida no anúncio do reino de Deus, da mesma forma que Jesus, que combateu as estruturas do seu tempo, nós também, combatendo as estruturas desse tempo, a lógica desse mundo, podemos ser cobrados com a nossa própria vida, quando o mundo responder à nossa oposição, quando o mundo responder à nossa denúncia de que esse caminho é um caminho de morte, porque são cínicos, porque são hipócritas, e eles reagem com truculência àqueles que se opõem. Mas Deus, ele um dia há de mudar toda essa realidade e há de realizar juízo sobre aqueles que mantêm firme essa estrutura, essa lógica e esse sistema mundano. Bom, chegamos aqui ao fim desse capítulo 6, e aí fica o mistério, né? Quebrou-se, sabemos que é um livro de 7 selos. Quebrou-se o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O que será que acontecerá agora? Aguardemos literalmente as cenas dos próximos capítulos. E que Jesus, a nossa esperança, te abençoe. Até a próxima semana.